Boa noite, pessoal. Professor Ricardo para a última aulinha de física do dia do projeto Tudo Mastigado. Pois bem, na primeira aula nós revisamos condução, convecção e irradiação. Para a nossa aulinha agora, nós vamos começar já com uma questãozinha. Vamos lá? Pois bem, na nossa questão ele diz assim: num dia quente você estaciona o carro num trecho descoberto e sob o sol causticante. Sai, fecha todos os vidros. Quando volta, nota que o carro parece um forno. Esse fato se dá porque... Bom, vamos entender com mais calma isso no quadro. Pois bem, vamos entender como é que funciona esse efeito que ele descreve aí. Bom, se eu colocar isso aqui como sendo o vidro do carro, como se fosse o para-brisa do veículo, e eu colocasse essa partezinha como se fosse o painel do carro, a justificativa para que esse efeito aconteça está justamente no painel do carro, que é composto de um hidrocarboneto rico em carbono, como todo hidrocarboneto. O que o carbono faz é o seguinte: nós temos várias luzes, várias ondas chegando nesse carro. Como nós vimos na primeira aula, temos várias ondas eletromagnéticas chegando aqui. O que interessa é que nas ondas eletromagnéticas, vamos lembrar, nós temos as ondas de rádio, precisamos colocar todas aqui para analisar penetrabilidade, energia e frequência. Então nós temos ondas de micro-ondas, nós temos as ondas de infravermelho, temos a luz visível com as 7 cores do arco-íris, temos o ultravioleta, temos os raios X e temos os raios gama. Para a prova do Enem, não basta que você saiba a ordem das ondas eletromagnéticas, todas elas. Você também tem que saber o seguinte: quanto mais você desce nessa tabelinha, algumas coisas vão acontecendo. Quanto mais você desce, maior a quantidade de energia que você tem no sistema. Mas não é só isso. Quanto maior a energia, maior a frequência das ondas que você possui. E a frequência determina a penetrabilidade dessas ondas. Então, quanto mais você desce, maior a penetrabilidade. Pois bem, essa última característica é a que vai nos guiar para entender essa situação do carro que ele descreveu. Perceba que a luz visível tem uma penetrabilidade maior que a onda de rádio, por exemplo. Resultado, nós temos aqui o Sol, e aí ele emite para a gente todas as ondas eletromagnéticas. Na superfície da Terra, chegam principalmente as 4 primeiras. Bom, um pouquinho de violeta também. Resultados: essa luz visível que chega no para-brisa do veículo, vamos colocar assim, luz visível, ela tem uma capacidade de atravessar os átomos do vidro, ou seja, ela consegue atravessar os furos, os espaços vazios entre os átomos. Resultado, ela consegue entrar no vidro do veículo. Então, a luz visível consegue entrar. O problema é que toda vez que o carbono absorve luz visível, nós teremos um processo de salto quântico, ou seja, os elétrons do carbono vão absorver essa energia, vão saltar para camadas mais externas, e quando eles retornarem para as camadas mais internas, eles devolverão outro tipo de energia. Pois bem, o carbono especialmente devolve luz visível em forma de infravermelho. Vamos colocar IF. Só que, como você pode ver na nossa tabela de penetrabilidade,
O infravermelho, que é o calor, tem uma penetrabilidade inferior à luz visível. Ou seja, pelos mesmos furos que a luz visível entrou, o infravermelho não consegue sair. Resultado, dentro do carro, você vai ter um acúmulo de infravermelho. E aí, esse processo nós conhecemos como efeito estufa. Nós temos o seguinte, a estufa é o vidro que impede a saída do calor. Ele deixa a luz entrar, mas o calor não consegue sair, porque eles não têm a mesma penetrabilidade. Resultado, quando a pessoa abrir o carro, ela será banhada de infravermelho, calor. E aí vai achar o carro escaldante, absurdo. A mesma coisa acontece na Terra. A diferença é que o vidro são os gases da nossa atmosfera e o painel do carro é a própria Terra. Ela absorve a luz visível, devolve infravermelho. Quando tem muitos gases na atmosfera, gases do efeito estufa, eles bloqueiam a saída do infravermelho. E aí, esse infravermelho volta para a Terra, reaquece a Terra. Lembrando que no caso da Terra, o efeito estufa não é nenhum problema. Ele é essencial à vida. Nós não teríamos uma temperatura agradável à vida se não fosse o efeito estufa. Mas, nessa questão, nós podemos dizer o seguinte, que o vidro do carro, assim como a atmosfera terrestre, ele é transparente, ou seja, ele deixa passar sem nenhum problema a luz visível. Então, a luz visível o atravessa, só que ele é opaco. Assim como as paredes da sua casa são opacas, ou seja, elas são opacas, elas atrapalham a passagem de luz. As paredes, o quadro atrás de mim é opaco à luz visível. Então nós podemos dizer que transparente à luz visível, o vidro é. Porém, ele é opaco para o infravermelho. Como nós vimos, o infravermelho é o próprio calor. E isso reesquenta a nossa atmosfera. Portanto, o vidro, na nossa opção, voltemos às opções para escolher agora a nossa resposta. A letra A diz, o vidro é transparente à luz e opaco ao calor. É justamente o que nós encontramos. O infravermelho é o calor. A letra A é a nossa resposta. Não precisa nem procurar mais nada. Pois bem, fizemos a 8 e agora vamos a mais uma questãozinha. Questão número 9, por favor. Vamos ver agora. Opa, 9 não, desculpa, 10. Olha o seu material, confundiu o número das questões, mas você está acompanhando no seu material e percebeu que é a questão número 10. Pois bem, o enunciado dela diz: um ventilador de teto fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar de desligado, gira lentamente após algum tempo, após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno devido a... Poxa, vamos entender o que ele está dizendo. Vamos lá. O que ele afirma na questão é que nós temos um ventilador, vamos desenhar assim, como se essa fosse a pá do ventilador. Essa pá não ficou muito boa, mas não tem problema. Aqui está o ventilador. E ele colocou aqui uma lâmpadazinha. Bom, e ele está dizendo que as pás do ventilador giram lentamente enquanto a luz estiver acesa. Bom, o problema é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Bom, quando a lâmpada está acesa, ela esquenta o ar ao redor. Como é que eu sei? É uma lâmpada incandescente. Essas lâmpadas foram proibidas porque elas produziam infravermelho demais. Inclusive, elas produziam mais infravermelho do que luz visível. Por isso, elas foram trocadas pelas lâmpadas econômicas, as lâmpadas luminescentes. Bom, nesse caso, então, na hora que essa lâmpada incandescente libera luz ao redor dela, o resultado é que o ar ao redor é aquecido. Nós vimos na última aula que o ar aquecido fica menos denso e tende a subir. Resultado, nós temos o ar quente, vamos fazer assim, subindo
e entrando em contato com as pás do ventilador. Nessa hora, dependendo do formato das pás, nós temos o ar movendo o ventilador. Quando você sabe, eu vou chamar isso, como assim, dependendo do formato das pás? Aí é simples, está aqui a pá do ventilador, e aí o arzinho subiu, nada acontece. Mas imagine que a pá do ventilador tem uma inclinação desse jeito. Na hora que o calor subir aqui, ele vai passar por aqui e vai embora, girando ela para frente. Resultado, nós temos o ventilador girando graças ao ar aquecido. Vamos escolher agora uma opção que condiz com a nossa observação. Vamos lá. A letra A diz que é a convecção do ar aquecido. É uma boa resposta, afinal de contas o ar quente, menos denso, está subindo e movendo o ventilador. Mas vamos ver as outras opções. Letra B, condução do calor. Não temos contato entre corpos para ter condução. Não pode ser essa a resposta. Letra C, irradiação da luz e do calor. Bom, realmente a irradiação acontece, mas não é por isso que o ventilador gira. A lâmpada poderia estar acesa, por exemplo, no local com, vamos falar assim, no vácuo, se não tivesse ar. Nós teríamos a luz iluminando o local, liberando luz e calor, mas o ventilador não se mexeria. Ele só se mexe graças ao ar que está sendo aquecido no ambiente. Então a letra C parece a resposta, mas não é. Letra D, reflexão da luz. A luz não sofre reflexão em nenhum momento. Bom, na verdade ela sofre, né? Você só vê o ventilador graças à reflexão da luz. Mas não é isso que justifica que o ventilador se mexa. Então, reflexão não é a nossa resposta. Por último, polarização da luz. Polarizar é reorganizar a luz. A luz vem vibrando numa direção e você muda a direção de vibração dessa luz. O ventilador não faz nada disso. A nossa resposta só pode ser letra A. A convecção do ar aquecido, o ar mais quente sobe porque é menos denso. Essa é a resposta que faz o ventilador girar. Pois bem, essa foi mais uma aulinha, mais uma noite de aula de física. Nós ficaremos por aqui, terminaremos nesse momento a nossa próxima aulinha, logo depois do feriado, em que você vai estudar, vai fazer questões do material. Qualquer dúvida, estou no Instagram, @RickQuantizado. Por hoje é só. Boa noite a todos.